como é o processo para se tornar membro de uma igreja reformada? Essa é a pergunta do Will. Eu acho que você respondeu, Já mas você respondi. pode repetir. Eu acho que talvez ele não estivesse na hora aqui. Pronto. Por favor. Não, é um processo que... Enquanto isso, eu vou aqui para você explicar. No geral, o processo ele é um pouco mais lento do que em outras comunidades cristãs, né? Porque nós realmente queremos que as pessoas que se interessam, de repente, foram visitar a comunidade, participaram ali de um culto, gostaram da pregação e gostaram do que viram, basicamente. E então a pessoa tem interesse e vem falar com a gente. Então, o processo é esse, né? A pessoa tem esse interesse e a partir daí nós começamos, nesse sentido, a fazer visitas, a explicar como a igreja funciona, o que a igreja é, quem nós somos na história e um trabalho de catequese também. Então a ideia é que durante esse processo, às vezes pode chegar um ano, às vezes pode passar de um ano, vai depender da demanda, não é, das necessidades daquela pessoa. Então a pessoa às vezes tem alguns questionamentos com relação à forma de governo da igreja, a como a igreja se organiza, ou então com relação a algumas doutrinas, não é? Já que no mundo cristão você tem muito debate sobre doutrina X ou Y, não é? Eu concordo com isso, não concordo com aquilo. Então, às vezes, a pessoa chega com algumas dúvidas com relação a isso, e nós damos esse tempo para a pessoa tirar todas as suas dúvidas. Elas vão questionar o quanto puderem, o quanto quiserem, até que elas tenham paz nesse sentido, né? E digam bem assim, olha, agora sim, eu pude aprender, eu pude refletir, eu questionei o que eu pude questionar e eu tenho convicção que é assim. Então eu quero ser membro dessa comunidade. E aí, não é, quando passa por esse processo, a pessoa responde publicamente a 13 perguntas, não é? Então acontece isso, viu? Acontece isso. Depois que você termina esse processo, não é, existem 13 perguntas, não é, que é uma forma para a pública profissão de fé, que a pessoa que quer ser membro da igreja e já passou pela catequese, ela vai responder essas perguntas diante da igreja, não é? Então parece um casamento com a igreja, basicamente, porque a pessoa já aprendeu tudo, e então fazemos perguntas baseadas, por exemplo, na fé das pessoas, as suas convicções doutrinárias, perguntas com relação ao seu compromisso, à sua responsabilidade com Cristo e com a comunidade local, entende? E sua responsabilidade nesse sentido e em agir, né? Ser um membro vivo da igreja. Então a pessoa, uma vez que compreendeu tudo isso, finalmente chega o momento em que ela é recebida como um membro da igreja, um membro vivo da igreja e tem a abertura para participar da Santa Ceia, por exemplo. Então o processo é mais lento, não é? Só que é mais seguro. Porque o indivíduo... Essa é a nossa preocupação. A gente não quer que ninguém seja ali de repente bem assim, Antônio. Eu gostei aqui, rapaz. Gostei muito da pregação, gostei das pessoas. O cara é legal. Gostei. Daqui a 6 meses, ele ouve uma pregação, não é, que bate em um ponto que ele não tinha ouvido ainda e que ele discorda. E aquela pessoa fica com aquilo no coração, sabe? Mal. Daqui a pouco sai da comunidade falando bobagem. Porque eu não discordo eu discordo daquele pastor, não concordo com aquelas coisas. Então, para evitar esse tipo de problema... Não é? E ficar com esse negócio de ficar pulando de galho em galho, porque acontece demais essas coisas, então a gente prefere que a pessoa entenda exatamente quem somos, o que confessamos, para que então possa assumir isso ou não. Então esse é o processo, tá?